como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é Bom dia, meus irmãos. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento com vocês, compartilhando da palavra do Senhor. Meu nome é Solange, eu faço parte da membresia aqui da PIB em Alcântara e hoje nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Mas antes nós vamos orar agradecendo a Ele esse momento, esse privilégio de estarmos aqui na casa dEle com saúde. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por este dia que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor, pelas providências, pelos cuidados que o Senhor tem nos dispensado. E agora, nesse momento, Senhor, eu te peço que eu seja um vaso de bênçãos usado pelas tuas mãos, Senhor. E que não seja eu que esteja falando, mas o Senhor através de mim. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa todos os irmãos que nesse momento estão aqui conosco, Senhor, compartilhando desse momento tão especial. Que
Que o Senhor abençoe a cada um, cada família aqui representada. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. É a oração que eu te faço e já te agradecemos no precioso nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar a marca da obediência. O autor é o pastor Pedro Elísio da Silva Duarte. Ele é pastor da PIB em Paraty, no Rio de Janeiro. Voltando um pouquinho na lição anterior, na lição 4, nós vimos que o verdadeiro cristão é aquele que foi transformado e por ter sido transformado, ter tido um encontro genuíno com o Senhor, ele deve despir-se, das suas vestes de velho homem e passar a usar uma veste de homem novo, E quando isso acontece, nós assumimos o compromisso de servir a Cristo e tê-lo como nosso referencial. E, ao mesmo tempo, isso faz com que crie dentro de nós o desejo e a responsabilidade de obedecer os seus mandamentos. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, a marca da obediência. Na nossa revista, nós temos aqui como primeiro tópico que diz assim: o verdadeiro cristão obedece aos mandamentos. Então, o apóstolo João, na sua primeira carta, lá no capítulo 2, no versículo 3 e 4, que diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. O apóstolo João começa esses versos 3 e 4 com uma afirmação muito profunda, No verso 3, ele fala de conhecer a Deus com intimidade. Conhecer a Deus com intimidade nos remete ao seguinte mandamento: temos que conhecer os seus mandamentos e obedecer a sua palavra, porque é obedecendo a sua palavra que nós demonstramos o nosso amor para com o nosso Deus e demonstramos também a Ele que nós temos intimidade e reconhecemos a nossa dependência para com Ele. Quem não ama a Deus também não o conhece. Então, quem não obedece os seus mandamentos não ama verdadeiramente a Deus. E quem não ama verdadeiramente a Deus também não o conhece. A certeza de que o cristão tem uma intimidade com Deus reflete na sua disposição, da vontade que ele tem em obedecer os seus mandamentos. E conhecer os mandamentos significa também meditar, guardar esses mandamentos no seu coração dia e noite e aplicar na sua vida. O verso 4, ele vai dizer exatamente o quê? Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Nós podemos ver aí uma contradição com o primeiro, Aquele que conhece, obedece e guarda. Aquele que diz, que conhece, mas não guarda os mandamentos, na verdade, ele não conhece. E aqui o apóstolo, ele fala com bastante veemência, Ele diz, aquele que não guarda os mandamentos de Deus é mentiroso e nele não está a verdade, porque Deus é a verdade. Então, quem não guarda os mandamentos dele, quem não guarda a verdade do Senhor, não está com a verdade, Nele não está a verdade. Quem ama, obedece. Não guardar os mandamentos demonstra desobediência. E além de demonstrar desobediência, demonstra também uma falta de conhecimento pessoal de Cristo. Nele, em Cristo está a verdade, Então, assim, podemos dizer que a verdade
não é uma prática predominante na vida daqueles que não guardam os mandamentos do Senhor, né? A prática predominante, né, da verdade de Deus está naqueles que guardam os seus mandamentos e obedecem esses mandamentos. Na página 35 aqui da nossa revista, o autor diz o seguinte: em um mundo revitalizado, polarizado e profundamente influenciado por filosofias do engano, obedecer fielmente à palavra pode parecer algo retrógrado, ou seja, obedecer à palavra para alguns, nesse mundo em que nós vivemos, em que os valores estão invertidos, né? Obedecer a Cristo é retrógrado, é algo passado, né? É passado. Só que nós sabemos que nós pertencemos ao reino de Deus e que por isso os princípios do mundo, eles devem ser superiores às filosofias, à lógica do mundo. Então, nós não podemos nos conformar com esse mundo, nós não podemos ser influenciados por pessoas que dizem, né, que falam que a palavra de Deus ela é retrógrada, ela está ultrapassada. Não, a palavra de Deus ela é atual, ela é eterna. A palavra de Deus é que nos coloca um freio, é que nos direciona para que tenhamos uma vida saudável, para que tenhamos experiência com o Senhor, para que possamos desfrutar da verdadeira alegria, que é a alegria no Senhor. Em Romanos 12, capítulo 12, do versículo 1 e 2, assim diz a palavra do nosso Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como nós podemos ver aqui na nossa Bíblia, né, na palavra do Senhor, lá em Romanos 12, capítulo 1 e 2, nós não podemos nos conformar com a lógica desse mundo, mas nós temos que ser luz para podermos transformar esse mundo e transformar através da renovação do nosso entendimento. Para que isso aconteça, precisamos ser servos obedientes e comprometidos com o reino do Senhor, né? Temos que estudar mais a palavra do Senhor, ter mais intimidade com o Senhor, né? E obedecer os seus mandamentos. No verso 5 diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então, assim, esse verso 5, ele vai dizer exatamente o seguinte, que aquele que guarda o mandamento do Senhor Jesus, ele vai refletir, né, o amor do Senhor, né? O amor do cristão por Deus vai crescer à medida que o cristão guarda a palavra de Deus. E à medida que nós cristãos, vamos buscando a comunhão e vamos procurando obedecer a Deus da forma que lhe agrada, a nossa intimidade com o Senhor, ela vai se tornando mais completa, mais íntima, porque a palavra do Senhor, o estudo da palavra do Senhor faz com que nos tornemos mais íntimos do Senhor, né? E essa intimidade vai fazer com que o Espírito Santo de Deus trabalhe dentro de nós, né?
E nisso haja o quê? Uma completude. À medida que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando no nosso coração e nós vamos dando espaço para que o Espírito Santo de Deus trabalhe cada vez mais e vai nos refinando com o Senhor, vai haver uma completude em nós e vai haver mais intimidade nossa com o Senhor Jesus. O segundo tópico da revista, ela vai falar sobre obediência aprimora a vida cristã, né? A obediência, ela aprimora a vida cristã, né? A obediência, né? Quando nós falamos assim, que aprimora a vida cristã, o autor aí, ele pegou duas palavrinhas chaves para fazer um paralelo aí, que é saber ou conhecer. O que nós entendemos como saber ou conhecer, né? O que é saber? Ter conhecimento acerca de algo, ter conhecimento acerca de alguém. E aí o autor, ele divide esse conhecimento em 3 níveis, né? 3 níveis de relacionamento com a palavra, acerca dos mandamentos do Senhor. O primeiro nível, ele está relacionado a um grupo que sabe o que está escrito, ou acredita saber, mas geralmente a relação desse saber, né, do que está escrito, dos mandamentos do Senhor, ocorre através da audição, né? Do ouvir falar. Ele ouve falar, mas ele não procura saber mais, ele não procura conhecer mais, ele não se aprimora nesse conhecimento, ele fica só no nível da informação. Já o segundo grupo, né? Desse nível de relacionamento com a palavra acerca dos mandamentos do Senhor, está relacionado àquelas pessoas que são mais conhecedores, dedicam um pouco mais de tempo aos mandamentos, né? Pensam mais, refletem mais acerca, né, desses mandamentos do Senhor. E tem um nível de conhecimento um pouco mais apurado acerca desses mandamentos. Eles buscam mais conhecimento, né? Buscam mais conhecimentos acerca acerca dos mandamentos do Senhor. Mas tem um terceiro grupo que eles vão um pouco mais além desse segundo grupo aqui. São aqueles que conhecem e guardam os mandamentos do Senhor. Mas para eles, a palavra de Deus é muito mais que um conhecimento baseado na cognição e na razão. É a fonte de água viva. É a fonte de água viva que aquece a nossa alma, que nos dá a paz, que faz com que sejamos cristãos maduros, né? Cristãos maduros que têm maior intimidade com o Senhor. Eles procuram guardar no coração a palavra do Senhor para não pecarem contra o Senhor. E aí nós podemos ver o seguinte, que como cristãos cuidadosos, nós temos que ter a preocupação de estarmos inseridos nesse terceiro grupo de pessoas, né? Que buscam o conhecimento, que buscam a palavra do Senhor, mas que meditam em cima dessa palavra e que guardam essa palavra no coração, né? Temos que buscar esse conhecimento de forma aprofundada, né? Acerca dos estatutos do Senhor, revelados na sua palavra, nas escrituras sagradas. Isso para quê? Com que objetivo? Para que possamos agradar melhor a Deus, né? E para que os nossos corações não se tornem presas fáceis nas mãos de falsos mestres, né? Para que não possamos que falsos ensinamentos se infiltrem no nosso coração. E com isso também não nos tornemos presas fáceis, né, nas mãos de falsos pastores.
No terceiro tópico dessa revista, segundo o autor, a obediência é vista em fatos, né? Isso quer dizer que as nossas ações devem estar em concordância com o nosso discurso, né? No senso comum, nós vemos muito a seguinte frase: faça o que digo, mas não faça o que faço, né? Mas nós, como povo de Deus, como povo escolhido de Deus, com o compromisso de servi-lo com obediência, a nossa fala tem que ser a seguinte: faça o que digo e faça o que faço. Por quê? Porque o que faço, né, tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Jesus é o nosso referencial, e se o temos como referencial, nós temos que procurar segui-lo em todos os seus ensinamentos, né? E fazendo assim, né, com certeza, o nosso discurso, ele terá concordância com as nossas ações. Ter concordância, né, com as nossas ações, o nosso discurso ter concordância com as nossas ações, está relacionado a uma palavrinha com uma palavrinha-chave que o autor colocou aqui, que é permanecer, né? Permanecer, ela nos dá uma ideia de quê? De continuidade, mas nos remete também a uma ação constante, né? O que podemos pensar sobre isso, né? Uma ação constante na vida do cristão, né? Que a vida do cristão, ela deve ser exemplar, né? Para que nossas atitudes externem o nosso caráter cristão. Obedecer não deve ser apenas um discurso. Obedecer deve ser uma escolha, uma atitude que reflete o caráter cristão, em qualquer que seja a circunstância. Concluindo, podemos dizer que obedecer aos mandamentos do Senhor não deve ser visto como um fardo pesado na vida do cristão. Devemos nos alegrar em obedecer a Deus, em desfrutarmos das suas maravilhas, das suas bênçãos em nossa vida, de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Os mandamentos do Senhor são princípios que norteiam a nossa vida. Sem ele, nossas vidas se tornam um caos. Sem ele, nós ficamos à deriva. Sem ele, nós caímos. Sem os mandamentos do Senhor, nós estamos fadados a cairmos no precipício. Temos que ser gratos e nos sentirmos privilegiados em servir ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos, porque ele nos amou primeiro e deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, eu vou deixar aqui um pensamento para pensarmos e agir, né? No nosso dia a dia, quanto tempo nós dedicamos para conhecer mais o Senhor? Quanto tempo nós investimos mais no estudo da palavra do Senhor? Quanto tempo nós reservamos para estar em secreto com o Senhor e conhecê-lo cada vez mais e termos uma maior intimidade com Ele? Quanto tempo nós reservamos diariamente para estarmos com o Senhor, em comunhão com o Senhor e aprender mais acerca dele, do caráter dele? Vamos pensar sobre isso? Vamos reservar um tempo maior para estarmos em comunhão com ele e termos um nível maior de intimidade com ele? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde,
Que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre nós. E que tenhamos nessa semana uma semana abençoada com Ele, né? E agradeço aos irmãos que estão aqui através das redes sociais, estão aqui conosco nesse momento, né? E que vocês continuem aqui no nosso canal. Às 10h30 nós teremos o culto, né, dos jovens e adolescentes, na direção deles. E às 18h30 nós teremos o nosso último culto desse domingo. Então, continue conosco aqui no nosso canal. Você será sempre muito bem-vindo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e derrame sobre nós as nossas bênçãos. Amém.